E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com um dossiê daqueles, porque, sem nenhuma sombra de dúvidas, estamos diante de um dos eventos geopolíticos mais importantes do ano, quiçá da década. A Agenda 2030 mudou de nome, foi atualizada, até porque, como só faltam 6 anos e eles não vão conseguir implementar tudo que eles querem, tá na hora de postergar. Isso, inclusive, não é a primeira vez que está sendo feito, até porque a Agenda 2030 era a Agenda 21. Aí, como não chegou perto e também não deu para colocar para andar, aí mudou de nome. E antes da Agenda 21, tivemos Brundtland, tivemos Estocolmo 72, e a gente tem que comentar sobre isso. No dia de ontem circulou o discurso do Lula. O grande tema abordado foi o microfone cortado. Infelizmente, as pessoas só prestaram atenção nisso. Ninguém parou para olhar o que é que o Lula estava falando, qual foi o discurso do Lula, qual o contexto, o que é que está sendo debatido na ONU, qual é o documento que estão tentando assinar, né? Esse pacto. Olha que nome, né? Meu Deus do céu. E tem muita coisa para a gente falar sobre isso. A gente vai fazer uma piada histórica, tem aquela componente do dossiê histórico, umas análises do que o Lula está fazendo. Vamos falar de um aliado esperado. A turma da Argentina surpreendeu positivamente na ONU e temos um aliado inesperado que talvez possa aí cerrar fileiras com os antiglobalistas para tentar impedir que o pior aconteça. Tem muita coisa para a gente comentar nesse primeiro tópico e, se der tempo, o segundo tópico posso até falar que é meio dossiê, porque vai ter pelo menos 2 partes. Se eu conseguir falar sobre isso hoje, quero falar sobre bets, apostas e muito mais. E com certeza serão em 2 partes. Hoje só tem metade, se der tempo. E possivelmente amanhã a gente comenta sobre o restante. Mas vamos começar sobre o assunto central. Mas antes de falar sobre isso, né, até pegando o gancho, quem está falando em questões internacionais, aqui não é uma nota aleatória, não é uma coisa que surgiu ontem. Eu espero que vocês lembrem que alguns meses atrás, acho que mais ou menos 2 meses atrás, a Mônica Bergamo fez um tweet, estava bem chateada, porque ela havia escutado uma história de bastidor, que podia estar tendo uma certa reforma para a Janja ter uma sala maior, e a Janja, não tem nada disso. E aí outro jornalista deu esse furo, tempos depois, a Mônica Bergamo ficou bem chateada, falou, pô, a gente acredita, a gente checa, vai atrás dos assessores, a gente recebeu informação, não publica, e a informação era verdade. A Mônica Bergamo se sentiu sendo passada para trás. E aí, talvez agora seja a hora do duelo, né, do troco. Comitiva de Janja nas Olimpíadas custou ao menos 236 mil para o governo. A Bergamo tá ressentida, viu? Aí tá ali, né? Aquela festinha que a Janja fez lá na França, batendo fotos com a equipe, pá, ppp. 236 mil reais do seu dinheiro. É o governo Lula, né? É a famosa esbanja. Mas saindo disso daí, começando a falar de coisas mais sérias, tá ocorrendo nos Estados Unidos, a Assembleia Geral da ONU, e no Brasil estava ocorrendo agora o encontro do G20. Brasil emplaca pedido de financiamento a turismo sustentável. Olha os objetivos, as diretrizes que o governo Lula vem trabalhando. Turismo sustentável, tá bom, né? Deus está vendo. O Ministério do Turismo conseguiu emplacar na declaração final do G20 Turismo, em Belém, no Pará, uma recomendação para a criação de linhas de financiamento ao turismo sustentável. Mais do que o turismo sustentável, o ponto é linhas de financiamento para isso. Você está dando mais um passo na direção de que é necessário que o sistema financeiro se preocupe com essas questões ambientais, que o sistema financeiro dê prioridade a esse tipo de coisa. Dia após dia, passo após passo, tijolo após tijolo, o cerco está se fechando. E cada vez mais vai ser um tema central. Aí chegamos no ponto que realmente as coisas começam pra gente aqui hoje. O Metrópolis foi quem postou o vídeo do Lula tendo seu microfone cortado. Ele estourou o tempo, só tinha 5 minutos. E esse vídeo ele fala muito, né? Esse tweet fala muito. Esse episódio fala muito, não apenas do Lula,
que fala demais, parece o Biden, né? Desligaram o microfone, ele continua lá, em vez de ir embora, não sabe mensurar o tempo. Mas isso também fala sobre o estado das coisas do Brasil e a importância que nós estamos dando a determinados assuntos. Parece que as coisas estão cada vez, né? As preocupações estão cada vez mais focadas na estética e não no conteúdo. Dá pra lacrar, dá pra mitar, dá pra dar risada, pronto. E o que o Lula disse? Quantas matérias você viu ontem de pessoas abordando o discurso do Lula? Quantas matérias você viu? Até os próprios jornais da mídia mainstream deram destaque a isso daqui, que é o que está na CNN, estava na Metrópolis. O que está na Metrópolis está na CNN, também sai algo similar no Estadão. Mas o discurso mesmo, que é a parte principal, e o que está sendo debatido da ONU, ficou em segundo plano. É tudo pela estética, agora é só para dar risada. Lula sai de tempo, tem microfone cortado. Apesar de ser interrompido pelos agradecimentos do presidente da sessão, Lula prosseguiu com a fala que passou a não ter áudio na transmissão oficial e nos alto-falantes da sede da ONU. Mas vamos dar uma olhada, né? Ontem, lá no canal secundário, eu vi esse assunto e até comentei, ó, gente, eu não parei para olhar, mas eu tenho certeza, pelo menos eu falei assim, eu acho, né, que se a imprensa, a grande imprensa, tá só falando do fato aí que o microfone foi cortado, pelo menos o Jamil Chad, ele vai entrar em detalhes. Porque a gente sabe que o Jamil é o porta-voz extraoficial da ONU contra o Brasil, contra o brasileiro, contra o povo. E o Jamil prestou atenção e ele trouxe alguns bastidores interessantíssimos que eu não sei, eu acho que graças a Deus que cortaram o microfone do Lula. Lula fala em fracasso coletivo na ONU, estoura tempo e microfone é cortado. Lula afirmou neste domingo, em Nova York, que o pacto da ONU, aprovado neste domingo, não é suficiente ainda para lidar com as crises estruturais, criticou o Conselho de Segurança e a falta de ambição da comunidade internacional em reformar as instituições. O conteúdo de sua fala foi antecipado pelo UOL. Jamil Chad sabe de tudo. Jamil 100% aliado à agenda globalista. 100% alinhado à agenda globalista. E o Jamil já sabia de primeira mão. Obviamente, o Lula também está alinhado com essa agenda. E vai gravando isso, né? O Lula está cobrando, o pacto não foi tão bom. Diante das queimadas no Brasil, sua única referência ao clima foi uma cobrança principalmente aos países ricos. Os níveis atuais de redução das emissões de gases do efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. O Lula quer mais regras verdes, mais compliance e quer, né, financiamento que leve em consideração aspectos verdes. Em parceria com o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, como preparação para a COP30 no Brasil, né, o Lula já está relegando a ONU, a autoridade internacional, tomar conta do Brasil. Vamos trabalhar por um balanço ético global, reunindo diversos setores da sociedade civil, ou seja, os zongueiros, para pensar a ação climática sob o prisma da justiça, da equidade e da solidariedade. Essa foi a nota do Jamil sobre o discurso do Lula. Mas eu não me dei satisfeito por isso, né? Eu falei, cara, eu quero saber o que é que o Lula disse. Eu quero o discurso completo. E, obviamente, basta ir no site do governo para encontrar o discurso completo. Eu não vou ler ele todo com vocês, mas eu separei aqui alguns highlights, os melhores momentos, que é no mínimo de assustar. Discurso do presidente Lula na abertura da Cúpula do Futuro em Nova York. Lula, isso aqui é a fala do Lula, ele estava lendo isso. Há quase 20 anos, o então secretário-geral Kofi Annan nos convidou a pensar em como revigorar o multilateralismo. Ih, Maria, isso doeu em mim. Há quase 20 anos. O que é que aconteceu em 2004? Porque foi em 2004. Quando Kofi Annan, inclusive, tinha como seu vice Mark Malloch Brown, atualmente o número 1 da Open Society Foundation. Número 1 mesmo, não é o número 1. É o chefão da Open Society Foundations, ao longo do Soros. Mark Malloch Brown era o vice do Kofi Annan. O que acontecia em 2004? A gente vai relembrar. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos. Isso, os ODS, ele junto, os 17 juntos, é a Agenda 2030. Lula falou que a Agenda 2030 foi o maior empreendimento diplomático dos últimos anos. Tradução, a Agenda Globalista foi a nossa maior iniciativa.
E graças a bom Deus, apenas 17% das metas serão atingidas dentro do prazo. Os globalistas fracassaram, mas estão avançando. A gente pode falar, de um lado eles perderam, né? Mas eles conseguiram avançar em 17%. Os níveis atuais de redução de emissões de gases do efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. Vamos pôr mais regra, vamos para cima do povo. Em parceria com Guterres, como preparação para a COP30, vamos trabalhar por um balanço ético global, reunindo diversos setores da sociedade civil para pensar a ação climática sob o prisma da justiça, da equidade, da solidariedade. O Pacto para o Futuro nos aponta a direção a seguir. O documento trata de forma inédita temas importantes como dívida dos países de desenvolvimento e tributação internacional. Imposto global. Você não tem como ter nenhum governo sem arrecadação. Qualquer governo, ele precisa de arrecadação para ele se manter. Todo governo cobra imposto. E para você ter um governo mundial, você tem que ter um imposto mundial. Ah, Jesus. A criação de uma instância de diálogo entre chefes de Estado e de governo e líderes de instituições financeiras internacionais promete recolocar a ONU no centro do debate econômico mundial. Ele está empenhado, ele quer criar agora uma nova autarquia, um novo Banco Mundial, ou quem sabe o Lula quer criar agora a Receita Federal Mundial, né? A Receita Internacional, nem mais federal. Mas, ainda assim, nos faltam ambição e ousadia. Aí ele reclamando que o pacto não foi bom o suficiente. A crise da governança global requer transformações estruturais. O fica em casa, conflito na Europa, Oriente Médio, corrida por ferramentas, mudança do clima, escancaram as limitações das instâncias multilaterais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. Vocês concordam com isso? Vocês acham que, na visão de vocês, no mundo hoje, com o conhecimento que vocês têm, do que vocês observam aí internacionalmente, vocês acham que vai ser bacana se existir um organismo internacional capaz de implementar e fazer cumprir as suas decisões, ter autoridade para isso? Vocês querem dar poder de polícia para a ONU? É o que o Lula está defendendo no discurso dele. Mas o que é que ganhou destaque? Que cortaram o microfone, porque dá para dar risada. A Carta da ONU não faz referência à promoção do desenvolvimento sustentável. Precisamos de coragem e vontade política para mudar, criando hoje o amanhã que queremos. O melhor legado que podemos deixar às gerações futuras é uma governança capaz de responder de forma efetiva aos desafios que persistem e aos que surgirão. Muito obrigado. Isso é o que o Lula estava para falar, né? E cortaram o microfone dele. Aí, o que acontecia em 2004, há 20 anos atrás? E se repensou o multilateralismo, um novo formato, para ganhar, né? Ficar renovado. Esse evento aqui, ó. Global, o impacto global, ali em cima. Who cares wins. Quem se preocupa vence. Tradução. Conectando mercados financeiros para a mudança global. Foi a partir desse documento aqui que se criou a Agenda SG. Essa foi uma provocação que o Kofi Annan fez, chamou sociedade civil organizada, grandes instituições, grandes empresários, instituições financeiras. Na época o Banco do Brasil estava lá. E aí esse documento foi gerado, e esse documento é o que deu base à chamada Agenda SG, a partir de 2004 com isso daí. Então o Lula conhece um pouquinho a história. Não, o Lula não conhece, o Lula não sabe de nada. Gente, o Lula, ele não escreve o discurso dele. O Lula só estava lendo. E pelo tipo de pessoa que está lá na ONU para falar de outros assuntos, e levando em consideração denúncias que já foram feitas desde 2022 por pessoas da esquerda, que inclusive o Lula nomeou, como o Ali Jabor, que o Lula nomeou para ser assessor da Dilma no Banco do BRICS, eu acho que quem escreveu o discurso do Lula foi a turma do Open Society. Foi ela globalista. Só para relembrar uma coisinha, quando a gente fez o dossiê do Clube de Roma, eu mostrei esse documento para vocês. Um documento oficial do HSBC, o HSBC internacional, não do Brasil, né? Regulação ESG.
Na primeira página, na primeiríssima página, na introdução, aqui de baixo mesmo, sem entender inglês, você já deve ter visto esses símbolos todo colorido, meio rosa, amarelo, verde, vermelho, amarelo. Eu falei, é que é Agenda 2030, assim. É Agenda 2030. Aí você pega aqui a tradução, né? Você bota no Google. Adoção de SG. Dos princípios às metas. As origens do SG remontam aos ideais do Clube de Roma. A organização fundada em 68 para enfrentar os desafios conectados e de longo prazo para manter e sustentar um planeta melhor para todos. Como é a linha do tempo? Bem rápido. Começa ali com a turma do Clube de Roma publicando o relatório Os Limites do Crescimento, em 68. Esse relatório é o que dá base para a primeira reunião da ONU focada na questão ambiental, que é Estocolmo 72. O próximo grande evento que tá você pode pensar na internet, você vai ver que eles vão dessa linha do tempo. Vai ser depois 85, que é o relatório da Brundtland, Gro Harlem Brundtland, que inclusive já ocupou cargo no OMS. O pai dela foi para os Estados Unidos, foi bolsista dos Rockefeller, né? Sempre assim. Ela já foi vice-presidente internacional da Internacional Socialista, deve ser por isso que está no OMS, né? Tipo Tedros da vida. E aí o relatório dela que serviu de base para a Rio 92. Foi ela que trouxe o termo desenvolvimento sustentável para a mesa. Foi ali, 85, relatório da Gro Harlem. A partir dali começou a falar de desenvolvimento sustentável. Aí veio a Rio 92, tem todos aqueles debates, e na Rio 92 se cria a Agenda 21. Conforme a gente foi se aproximando de 2021, eu falei, rapaz, não vai dar tempo, tipo o que está acontecendo agora. Eles pegaram a Agenda 2020, a Agenda 21 e reformularam, moldaram até para a Agenda 2030. E agora a gente está nesse processo que estamos chegando em 2030, agora não vai avançar, reformula Pacto para o Futuro. Só para relembrar também, como o Brasil pode retomar o protagonismo no meio ambiente. A matéria está lá no site Eco, só para mostrar o histórico. Em 68, setores do pensamento progressista empresarial e científico protagonizaram o que acabou sendo conhecido como Clube de Roma, iniciaram a reflexão que acabou por gerar o relatório Os Limites do Crescimento, debatido na Estocolmo 72. Enfim, podemos dizer que o advento da economia verde, defendida na Rio mais 20, é uma evolução desta proposta que permeou a economia, ou seja, Rio mais 20, e que os atuais ODS, Agenda 2030, representam metas que englobam reivindicações presentes desde 68. Os sonhos do Clube de Roma transformaram-se na lógica empresarial da regulação ESG. Durante a Estocolmo 72, o conceito de desenvolvimento sustentável já permeava o imaginário da sociedade, que apenas veio consolidar em 87, nos resultados do documento Nosso Futuro Comum, da comissão da Brundtland. Foi mal. Foi 87, foi 85. Então eu errei por 2 anos. E aí é só o que eu disse. Só para mostrar, né? Porque eu não gosto de falar. Aí você fala, e será que essa informação é verdade? Então tá aqui, ó. A Agenda 2021, na Agenda 21, foi um dos principais resultados da Eco 92, a Rio 92. É um documento que estabeleceu a importância de cada país, assim comprometer a refletir global localmente a forma pelos quais governos, empresas, ONGs, todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para problemas socioambientais. Problemas sociais e ambientais, né? Socioambientais. Mas vamos lá. Ali está o discurso do Lula. Que ele falou, ponto-chave. Você olha aqui o retrospecto. Você vê que o Lula está 100% alinhado à agenda globalista que tem aí mais de 50 anos nas costas. E quem também participou do mesmo evento não foi o Milei, foi a ministra de Relações Internacionais dele, a Diana Molino. É Diana Molino, deixa eu ver se tem o nome dela ali. Deixa eu ver. Diana Mondino. Diana Mondino. Agenda 2030. Mondino confirmou que a Argentina não assinará o Pacto Futuro da ONU. Não. Nós não. Antes da apresentação de Milei, na 79ª Assembleia Geral da ONU, na terça, a chanceler antecipou a posição argentina e confirmou que o país não assinará o pacto. A prorrogação até 2045, as linhas mestras sobre segurança, alterações do clima, direitos humanos da Milei, de Musk a Trump e o dilema de uma foto em plena disputa pela presidência da Casa Branca. Está tudo nessa matéria. Mas está ali. Milei já está em Nova York, ele vai discursar na terça-feira.
E aí, antes do discurso, né, ontem, a Diana Mondino anunciou à ONU que a Argentina não vai participar do Pacto Futuro que 193 países assinaram no âmbito daquela organização e que visa abrir caminho para uma reforma no Conselho de Segurança para torná-la uma entidade mais representativa e inclusiva. O documento, que prolonga os prazos da Agenda 2030 até 2045, inclui linhas mestras partilhadas pelos signatários sobre questões como alterações climáticas, segurança, direitos humanos e governança global, com as quais os libertários não concordam, que pregam uma agenda ultraconservadora. Os libertários pregam uma agenda ultraconservadora. Que loucura. Mondino disse: agendas como essas são compostas de aspirações juridicamente não vinculativas e cada Estado tem o direito de interpretá-las respeitando suas políticas e prioridades nacionais. Muitos dos pontos desta agenda estão atrasados em relação à agenda da Argentina e isso nos leva a dissociar nós mesmos. Lula, vassalo do Biden, celebrando as propostas do Soros. Milei, que eu nem sou fã dele, tá vendo aí, né? Tá batendo de frente. Que tristeza é ver o Brasil nas mãos do Lula. Enquanto isso, seu discurso de terça, Milei deve criticar as políticas da ONU nos últimos anos e discursar, como sempre, contra as políticas de gênero, diversidade e também contra as políticas ambientais, incluindo a Agenda 2030, que o organismo promove e acompanha e que será ampliada no Pacto do Futuro. Pessoas próximas do Milei dizem que o país não pode gastar dinheiro em políticas de gênero ambientais. Críticas à comunada também são esperadas. Entretanto, este domingo foi aprovado no âmbito da ONU o Pacto do Futuro, que pretende iniciar a nova Agenda 2045 e prolongar os prazos da Agenda 2030. Acrescenta questões relacionadas com a censura das redes sociais, regulamentação da inteligência artificial, reconhecimento dos povos indígenas e a ideologia de gênero. Questões que Milei certamente irá criticar no seu discurso. A Diana fez um tweet. Hoje na ONU, nos dissociamos do Pacto para o Futuro. Escolhemos um mundo melhor para cada uma das crianças, homens e mulheres que habitam o nosso solo. A Argentina quer ter asas para o seu desenvolvimento sem estar sujeita ao peso indevido de decisões alheias aos nossos objetivos. A Argentina será um farol de liberdade. Que inveja de ter um presidente. Não era isso que a esquerda brasileira falava do Alberto Fernandes na época do Fica em Casa? Comparando com o Bolsonaro, como se Bolsonaro fosse ruim? Inveja é ter um presidente. Dá pra falar isso aí do que tá acontecendo na Argentina. Tem muita coisa pra ser criticada, mas isso daqui realmente é de fazer inveja. Só que essa situação toda é ainda um pouquinho mais complexa e ainda mais interessante e que joga luz sobre Lula, sobre as suas relações, sobre os seus aliados de primeira hora. E veja só. Antes do Lula abrir a boca, o Jamil já tinha, de antemão, ele avisou naquela nota, ele já sabia mais ou menos o que o Lula ia falar. Ontem, 5h30 da manhã, o Jamil já tinha publicado que Lula denunciará insuficiência de novo pacto da ONU e vai pressionar potências. O pacto que a Argentina não quer de jeito nenhum, que vocês estão vendo que de bom não tem nada, o Lula ainda acha pouco, o Lula quer mais. Estava no discurso dele. Lula vai qualificar o pacto negociado pela ONU como insuficiente e insistir que uma reforma dos organismos internacionais precisa ocorrer de forma urgente para lidar com a crise global. A gente acabou de falar de um aliado esperado, né? A Argentina, acho que todo mundo esperava um posicionamento desse vindo do Milei. Talvez não tão duro, não tão contundente, mas todo mundo esperava. Acho que não pegou ninguém assim, nossa, eu estou super surpreso com o Milei. Não, acho que se esperava. Agora a gente tem, nessa confusão aí, não sei se o termo aliado inesperado condiz, ou pelo menos temos uma força de oposição que meio que surpreende. Um acordo pode ser anunciado neste fim de semana, estabelecendo o que a ONU chama de maior avanço na reforma do Conselho de Segurança desde os anos 60, mas o pacto ainda não está completamente fechado. E na madrugada de sábado para domingo, o governo da Rússia ainda resistia. Mas peraí.
E aí preparou 2 discursos. E a gente viu o discurso que o Lula leu. É cobrando. Se não houver um pacto, Lula vai citar o fracasso como mais um exemplo da crise que vive o sistema multilateral. Com o mundo profundamente polarizado, o documento foi amplamente esvaziado. E o acordo apenas cita referências amplas para o governo brasileiro, desse ponto arrepende um pequeno avanço. Peraí então. Peraí. Os globalistas tinham um plano. E aí o plano dos globalistas foi esvaziado principalmente pela Rússia. E o Lula tá cobrando a Rússia. Ele tá cobrando a Rússia, né? Porque quem tá contra, quem tá resistindo. Porque a Rússia tem um assento no Conselho Permanente, né, de Segurança. Um assento permanente no Conselho de Segurança. Pô. Mais um indicativo, Lula, vassalo do Biden. Aí o Jamil Chait traz mais informações. Enfraquecido por potências, pacto na ONU é aprovado sob troca de farpas. Chamado de Pacto do Futuro, o texto tem a meta de estabelecer o caminho das negociações e objetivos da comunidade internacional pela próxima década. A esperança era que o acordo fosse aprovado por consenso, mas, de forma inesperada, e com presidentes na sala, a delegação russa rompeu o protocolo e decidiu apresentar novas exigências. Sua ameaça era que iriam bloquear a adoção do Pacto do Futuro se seus interesses não fossem acolhidos. O texto acabou sendo aprovado, mas a manobra por parte de Moscou enfraqueceu seu peso e escancarou a polarização no mundo. Os russos e seus aliados deixaram claro que se distanciavam do acordo. O pacto prevê ações para iniciar uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, a revisão dos organismos financeiros para incluir países emergentes, ações sobre a dívida dos mais pobres e o início de um trabalho internacional para regular plataformas digitais e mesmo sobre a inteligência artificial. Mas, para diplomatas de diferentes partes do mundo, o texto foi amplamente esvaziado ao longo dos últimos meses. Governos ricos se recusavam a se comprometer com reformas mais ambiciosas de organismos financeiros e de indicar como ocorreria a ampliação do Conselho de Segurança da ONU. O governo dos Estados Unidos ainda se recusou a abrir mão do veto, enquanto dezenas de pontos sobre tirar ferramentas de proteção ou de ataque e transformações do clima em um tema de segurança definidos por potências ocidentais, obrigaram os governos a reduzir a ambição do texto original. Os líderes das 5 potências do Conselho de Segurança sequer viajaram para Nova York para a cúpula, enviando apenas ministros e dando um sinal político de que o documento não teria o peso que se desejava. E o que é que ocorreu? Durante a madrugada de sábado para domingo, 2 dos 3 pontos exigidos de última hora por Moscou foram solucionados, mas o Kremlin queria que o pacto desse garantias que a ONU não teria o direito de entrar em assuntos domésticos de estados. Ao longo do processo de negociação, o Kremlin foi o principal obstáculo em temas como ferramentas e reforma dos organismos internacionais. Cada país tem os seus objetivos. A gente está vendo o que está acontecendo no leste europeu, Rússia versus Ucrânia. Eu acho que o interesse da Rússia de falar, a ONU não pode interferir no Estado-nação, eu não sei se é uma preocupação muito grande com soberania nacional. Eu acho que tem até relação por eles estarem no meio de um conflito. Mas vejam só, era isso que estava no pacto que o Lulinha estava defendendo. O discurso do Lula é uma cobrança aos russos. Mas veja só, o discurso do Lula é uma cobrança aos russos. É isso que o Lula defendia, mas quem podia imaginar, né? O Lula só defendeu isso 9 vezes, de 2022 até 2023, falando basicamente, não dá pra gente participar de todas as COPs, assinar protocolo de Kyoto, isso, aquilo, outro, e depois ter que levar essas decisões para serem aprovadas nos congressos nacionais dos diversos países. Porque quando a gente faz isso, nada avança. É necessário reformular a governança global ou criar uma nova governança global para que possa ser implementadas coisas que vêm de cima para baixo. O Lula falava e repetia isso trocentas vezes. Falou pelo menos 9 vezes de 2022 até meados aí, meio de 2023. Isso que o Lula estava defendendo. Um aliado, não sei se é aliado inesperado, enfim, uma força opositora inesperada por esse meio do caminho falou, não, peraí, cara, hoje não. Aí, olha a situação. Tem os globalistas de um lado, tem a Rússia do outro, e olha como se posicionou a Argentina. Falou, irmão, tô de fora.
Não quero fechar com vocês, globalistas. Não vou fechar com a Rússia. Argentina é Argentina. Temos as nossas prioridades. Temos as nossas prioridades. Isso é a política externa que eu queria ver um país ter. Que eu queria que o Brasil tivesse. Tem um globalista de um lado, tem a Rússia do outro. Fala, eu não sou amigo de nenhum dos dois. Eu vou pensar no meu país. Eu vou colocar o Brasil em primeiro lugar. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Foi o que o Milei fez na Argentina. É não ter esse pensamento dicotômico. Ou você tá do lado do Biden, ou você tá do lado do Putin. Por que eu não posso estar contra os dois? Porque eu não posso estar contra os dois. E aí vocês estão vendo, né? Será que Lula realmente é o grande nome do Foro de São Paulo? Óbvio que ele gosta do Foro de São Paulo, óbvio que ele gosta do Maduro, óbvio que ele gosta de todos os ditadores da América Latina e do Caribe, mas o Lula 3, o Lula que chegou ao poder com o apoio do Partido Democrata, conforme foi amplamente noticiado, inclusive por jornais internacionais como o Financial Times, que contou diversas coisas que rolaram, até o diretor da CIA vir ao Brasil dar uma chamada em algumas pessoas. Obviamente que o Lula sabe que ele tem, né? Pessoas que ele tem que honrar, né? Fica claro o que está acontecendo. De forma inesperada, a delegação russa pediu a palavra por uma questão de ordem e criticou o pacto. Para Moscou, não houve um período de consulta suficiente e acusou a ciente de tentar manobrar um acordo que favorecesse o bloco. Isso não pode ser chamado de multilateralismo. Isso é uma derrota para a ONU e um acordo para atender a um grupo pequeno de países, disse a chefia da delegação russa. Quem está certo é a Argentina. Lula vai reforçar a ofensiva contra Musk e redes sociais na cúpula da ONU. Terça tem o discurso do Lula mesmo, né, que é a Assembleia da ONU, para valer. Ele não deve citar nominalmente o Elon Musk, mas vai colocar o dedo no contexto do risco que as plataformas se transformem em ameaças à soberania e estabilidade. O texto de acordo, e que faz parte do Pacto do Futuro, indica uma ofensiva inédita da proliferação do uso da nova tecnologia, que é considerada por muitos como uma ferramenta de uma nova era e uma ameaça para a estabilidade internacional e democracia. Ao UOL, agora eu lembrei porque eu coloquei essa matéria aqui, é para entender quem está por trás do discurso do Lula. Quem é que falou com Jamil Chad? O secretário de Políticas Digitais da presidência, João Brandt. Quem é João Brandt? É um mongueiro. Ligaram tanto a Luminate do Pierre Midiar quanto ao Open Site do Soros. Faz parte da ala do Soros presente no governo Lula. Foi ele que afirmou por Jamil Chad que o pacto é um passo importante na direção da retomada do papel dos estados no debate sobre o tema. Pelo documento fica estabelecida a criação na ONU de um IPCC da inteligência artificial com representação geográfica equilibrada. Fica também estabelecida a criação do diálogo global sobre a governança da IA envolvendo governos, empresas e sociedade civil. E aí vai caber ao Guterres, o secretário-geral da ONU, escolher os mediadores desse processo e o desenvolvimento de um sistema para financiar o desenvolvimento da tecnologia também nos países em desenvolvimento. Aí eu pergunto para vocês, o que é mais importante? O microfone do Lula que foi cortado ou esse assunto? Ontem, rede social, o assunto é eleição de uma cidade em específico. Que até o pessoal pergunta sobre a Agenda 2030 no contexto dessa eleição para os candidatos. Olha o que está sendo discutido, gente. A mudança da Agenda 2030 já aconteceu. Está aí, está oficializado, já tem nome novo. Se chama Pacto do Futuro. Vocês verão ao longo dos próximos anos esse nome aparecer diversas vezes na imprensa. Pacto do Futuro, que agora já virou, né, que é a Agenda 2045. Eles prolongaram em 15 anos. E eles não vão parar nunca. Quando chegar em 2045, eles vão mudar um novo nome. Aí vai ser a Agenda 2060. E vai ir, e vai, e não vai parar nunca. Essa turma não vai desistir. Olha como isso se conecta com tudo que a gente comentou, inclusive com o que o Brasil pediu no G20. Haddad fala em orçamento próprio para combater desastres climáticos recorrentes. É o tempo todo isso, tentando conectar questões financeiras a questões ambientais, crise climática. Eles não param, eles não desistem. Isso não tem como ser aleatório. Enquanto a galera tá aí debatendo alguns assuntos, eu não acho que tem tanto peso. Ativistas protestam contra a reunião de petroleiras e OPEP no Rio.
Quem que está organizando? O Observatório do Clima, que reúne aí quase 100 ONGs. O Observatório do Clima foi criado em 2006 após uma reunião da USAID, um órgão do Departamento de Estado do Governo dos Estados Unidos, o famoso Deep State brasileiro, americano. Fundou em 2006, segue trabalhando contra o Brasil. O Brasil tem a Petrobras, o Brasil poderia ser um dos grandes produtores de petróleo do mundo, isso é membro da OPEP+, não pode. A gente não pode explorar a margem equatorial, a gente não pode fazer nada. Tem que reduzir a emissão de carbono. Até a Marina Silva já deixou claro, ó, no que depender de mim, a Petrobras deixa de ser uma empresa de petróleo. Ela falou isso. Outra coisa que vale a pena prestar atenção, e isso daqui eu acho que vale a pena analisar sobre o que aconteceu em abril, Twitter Files, que abriu uma janela, talvez tentar avançar com algum tipo de lei, algum tipo de iniciativa. E na época, enfim, se debateu muita coisa, não avançou. E agora a gente teve de novo o caso do Twitter. Eu acho que a janela se fechou também. Toda vez que abre uma janela para a esquerda, eles tentam empurrar, nem que seja um golzinho, nem que seja só um cabelinho de sapo, um fiozinho assim, eles tentam avançar. Diante do caos que o Brasil de Lula vem enfrentando, né, as queimadas no Brasil, vem lá Tixai Suruí, ligado à turma do Soros também, para falar que não, presidente Lula, não queremos a BR-319. Nós quem? Né? Porque o queremos tá no plural, é nós. Nós quem? Hein, Tixai? Quem é nós? Ah, os povos indígenas. Ah, tá bom. A Amazônia se tornou o maior emissor de gases de efeito estufa no mundo por conta das queimadas. Pronto. O pulmão do mundo agora já virou o contrário. No entanto, mesmo diante dessa crítica realidade, Lula anunciou a retomada da pavimentação de um trecho da rodovia BR-319, lote C, que liga Manaus a Porto Velho. Recebeu críticas de ambientalistas indígenas. Eu acho que também tem muito indígena favorável. A BR-319 ficou intransitável e, por ser economicamente inviável, suas obras foram abandonadas em 88. Peraí. O que é economicamente inviável? Eu não sei. Por que ela é economicamente inviável? Por quê? E ainda que ela fosse muito cara e o investimento meio que não se pagasse, tem coisas que não dá para quantificar. Manaus possui a Zona Franca de Manaus. Deveria ser um polo industrial brasileiro. E Manaus, a gente viu inclusive no ano passado, quase enfrentou um problema de logística por conta das secas. A gente podia ter, quem sabe, Natal, Black Friday, etc., sem produtos, porque o rio secou. Não tinha como escoar a mercadoria. Ah, mas não dá para vir de carro, não? Não, porque Manaus está isolada do Brasil. Talvez o objetivo, inclusive, seja esse. Então, a turma da esquerda, eles não perdem tempo. Abriu a oportunidade, eles tentam botar no gol. Em 2020, o DENIT anunciou a pavimentação do lote C. Lula, na verdade, está falando, eu vou fazer. Não, o Lula, ele vai continuar o que foi aprovado no governo Bolsonaro. Em ação classificada pelo Ministério Público Federal como má-fé e afronta ao judiciário pelo descumprimento da decisão transitada em julgado, que estabelece consulta prévia, livre, informada e de boa-fé aos povos indígenas impactados e a realização de estudo de impacto ambiental e relatório do impacto ambiental. O ministro dos Transportes, Renan Filho, e parlamentares da região argumentam que a rodovia pode promover a integração e diminuir o isolamento dos estados de Amazonas e Roraima. Reutilizam um discurso de integração como quando da colonização da Amazônia. Nossa! Ao contrário do que afirmam seus defensores, a BR-319 não traz benefício algum aos povos da região. Não, traz não. Tá nada. Que nada é bom mesmo pra ficar doente. Eita, mas eu faço o quê? Nem vou falar. Mas tá aí. Se preparem. O Pacto do Futuro nasceu. É um nome novo. Vocês vão ouvir agora a parte disso. Se tiver algum debate aí, se vocês forem entrevistar alguém, não pergunte nem mais da Agenda 2030. Perguntei, cara, o que você acha do Pacto do Futuro? Vamos ver quanto tempo vai levar para as pessoas descobrirem que a coisa mudou. Ganhou novos itens, né? A Argentina se colocou contrária a ambos os blocos. E outro bloco que fez resistência foi a Rússia. Que mundo louco, né? E Lula tá aí. De joelhos para a agenda globalista. Mas vamos continuar. Para falar de outro assunto também muito temerário. Tem um assunto que
vem me incomodando muito, e acho que não só a mim, outras pessoas. Talvez esse assunto aqui, um amigo meu tava até brincando, falou, rapaz, talvez seja a primeira agenda supranacional. Independente se você é de esquerda, direita, centro, pra cima, pra baixo, todo mundo não, né? Que tem gente que é a favor, mas diversos setores da sociedade brasileira de aspectos ideológicos diferentes estão incomodados. Bets, jogo do tigrinho, cassino, jogos de azar em geral. Veja só isso daqui. Eu vou trazer, obviamente, uma notícia que envolve o nível de educação no Brasil. E muitas vezes a galera usa o argumento seguinte, não, isso aqui no Brasil não ia funcionar nunca porque aqui o povo não tem educação. Bom, eu acho que os Estados Unidos, o povo lá tem um pouquinho mais de educação. Resultado da influência das bets nos Estados Unidos. Aí você vê ali, né? Queda nos níveis de investimento das famílias após liberação das casas de apostas. Aqui são trimestres desde a legalização. Olha o investimento da galera. Ih, caiu. O dinheiro que o pessoal fazia alguma coisa de verdade está começando a gastar com aposta. O Brasil é um país tão descontrolado. Esse gráfico aqui é um gráfico dinâmico que sai ano após ano. O Brasil nem aparecia. O Brasil nem aparecia no gráfico. O Brasil começa a aparecer nesse gráfico a partir de, acho que 2019. De 2019 para 2023, o Brasil que nem aparecia no gráfico, ele está em primeiro lugar, um dobro para o segundo. O Brasil sequer tinha esse problema de aposta. Hoje é o maior do mundo e é o dobro do segundo. Bom demais. 76% dos jogadores de bets online no Brasil apostam ao menos uma vez por semana. Vai vendo. Brasileiro perdeu 24 bilhões com apostas em 12 meses, diz o levantamento do Itaú. Quando você gasta dinheiro comprando uma pizza, você está enchendo o bucho e você está dando dinheiro para o dono da pizzaria, que contrata o pizzaiolo, contrata às vezes o garçom, ou às vezes o cara que faz tudo sozinho, mas enfim, ele usa ingredientes, ou seja, vai dinheiro para o produtor de trigo, para o cara que transformou o trigo em farinha, para o cara do caminhão que levou a farinha para o supermercado que ele comprou, a calabresa, o tomate. É uma indústria gigantesca. Você está comprando algo... Você produziu algo. Você é uma transformação. A mesma coisa se você compra uma casa, se você compra um celular, se você compra um relógio, se você compra um tênis, uma roupa. É alguma coisa, gente. Uma produção eBet. O que é que eBet cria? O que a eBet cria? É um site, tá lá, o dinheiro desaparece. Não se produz nada. Apenas o dinheiro desaparece. Não existe mais. Existe. Bets disputam espaço com o consumo. Brasileiros já gastam 68 bilhões em jogos virtuais. O consumo é uma indústria gigantesca que bota comida no prato de muita gente. Quantos vendedores a gente tem no Brasil? Quantos vendedores em lojas a gente não tem? E o consumo é a segunda etapa após da produção. Você pega a indústria produz muita coisa, então depois tem que botar lá na loja para vender. Então, as pessoas, a economia pode começar a desacelerar. Se a economia desacelera, é menos dinheiro circulando, que vai resultar com certeza em crise de desemprego, porque o povo está gastando em aposta. Bets faturam mais que Ambev e despertam cobiça de fundos de investimento. Na Europa, o retorno médio de um fundo que investe em apostas é até 18%. Gente, como é isso? Como é que você investe em apostas? Assim, eu vou investir numa casa de apostas. Você está investindo em tirar dinheiro do povo. Porque existe, obviamente, né, uma matemática que a casa sempre vence. É uma loucura. É uma loucura. E são os investidores modernos, é isso aqui, né? Uma grande parte deles, né? A turma com muito dinheiro no bolso. Faturamento do varejo cai 0,2% em agosto. Isso aqui não está falando especificamente da questão das bets, mas veja que desde fevereiro o varejo no Brasil não registra crescimento. Além de todos os problemas que o Lula força o Brasil a sofrer, a gente ainda tem a questão das apostas, que pode ser um agravante. Apostadores deixam de comer pizza e ir ao cinema e até adiam compra de cama para gastar em bets.
Às vezes eu penso em comprar uma pizza, mas está passando Argentina e Canadá na televisão, por exemplo. Aí eu prefiro apostar naquele jogo para ver se ganho e com esse dinheiro comprar pizza, mas se eu não ganho, acabo ficando no arroz e feijão. O depoimento do universitário Osmar Neto, 20 anos, ilustra um novo comportamento de consumo que ganha força no Brasil. Consumidores vêm reduzindo o ritmo de compras em outros segmentos, em especial de itens de vestuário, supermercados e viagens. Um relatório do Banco Santander, publicado em junho, revela que a participação do varejo nos gastos das famílias caiu de um pico de 63% em 2021 para 57% em 2023. Ao mesmo tempo, as bets passaram de 0,8% da renda familiar em 2018 para algo entre 1,9% e 2,7% em 2023. Em um primeiro momento, pensamos que o nível de endividamento do consumidor estaria freando os gastos, mas o comprometimento da renda com dívidas também vem caindo. Daí começamos a prestar atenção em novos comportamentos de consumo, como as bets. A primeira empresa a comentar publicamente o deslocamento dos gastos para as apostas esportivas online foi a atacadista Açaí, em julho do ano passado. Temos feito várias pesquisas que indicam que gastos novos entram no bolso. O mercado de apostas esportivas aparece muito com algo que tira a renda do consumidor e, com isso, ele não tem conseguido retomar seus volumes de compra. Apostas online deixam 1,3 milhão de brasileiros inadimplentes no primeiro semestre. Às vezes eu vejo na rede social o pessoal falando o seguinte: "Ah, mas é que o que? O Estado é? Vocês querem que o Estado impeça? E a liberdade?" Eu sou um cara que eu prefiro ficar com a realidade, sabe? Eu prefiro ficar com a realidade do que com a teoria. E o que eu tô vendo na realidade é que o brasileiro tá sofrendo. Aí eu vejo comentários na internet. Eu te desafio. No dia que o Twitter voltar, que ele vai voltar, ou se você não estiver no Brasil, ou se você tiver um amigo que tá fora do Brasil, coloque isso no Twitter, né? Bet ou apostas, seleção natural. Você vai ver a quantidade de pessoas falando, pra mim, isso daí é seleção natural. O cara que tá falando isso, ele tá deixando claro que ele não se importa com a vida humana e que pra ele tem alguns humanos que não merecem existir. Eu não consigo compactuar com esse tipo de comportamento. Eu acho que a gente tem que se preocupar, né? Com o pequenininho. Pequenininho no sentido, é tipo a criança. O cara não teve discernimento, a gente não sabe as conjunturas da vida dessa pessoa, os dilemas. Às vezes é fácil de fora. Você vem de uma família estruturada, pai, mãe, irmãos, né? Todo mundo ali organizado, com avô, avó. Primeiro, no Brasil, a gente tem uma grande quantidade de pessoas que sequer sabem o nome do pai. Mas vamos botar, cara, você tem uma família toda organizadinha, que todo mundo tá mais ou menos ok, não tem ninguém muito desequilibrado. Todo mundo tem um meio doidinho na família, né? Mas é pouca coisa. Talvez não seja a grande maioria. Então você já começa daí. Aí você pega pessoas que vêm numa situação extremamente precária, sem acesso a diversas coisas. A educação no Brasil tá dia após dia pior. O índice de analfabetismo funcional é gigantesco, a ponto de ter vídeo na internet que o cara sai na rua perguntando: o que é que se comemora no 7 de setembro? A pessoa não sabe. A pessoa não sabe. Outro dia eu vi um vídeo do cara perguntando quem descobriu o Brasil. O cara não sabia. Quando eu era criança, eu lembro, meu pai é bom de contar histórias e piada. Ele sempre contava história da época que ele tinha estagiário tipo num negócio lá no Banco do Brasil. CESEP, esqueci o nome do lugar. Eu era, sei lá, devia ter 2 anos. E aí tinha um cara lá que não tinha estudo, não tinha nada, um cara humilde. E ele tinha um colega, meu pai, o nome do colega eu lembro, mas não vem ao caso também. E eles falavam que ele ficava o tempo todo, né, brincando com carinha, perguntando: ô fulano, quem descobriu o Brasil? E ele não acertava nunca. E era motivo de piada, sabe? Porque, pô, todo mundo sabe quem descobriu o Brasil. Aí você vê que aquela situação que um cara que realmente, bem humilde, não teve acesso a muita coisa, você vê que tá se normalizando no Brasil. 1,3 milhão de brasileiros inadimplentes. Por causa de aposta. Por causa de aposta. Aposta, gente. Jogo do tigrinho. Funcionária de farmácia é presa em Arapiraca por furtar mais de 20 mil do caixa para fazer aposta online. Isso aqui é igual a vício. É igual a vício mesmo. Família é presa por óbito de mulher encontrada, né, numa cisterna. Vítima teria descoberto que membros da família teriam desviado dinheiro do pai.
As investigações apontam que o crime foi motivado por uma descoberta feita pela vítima. Ela havia descoberto que a madrasta e os demais envolvidos estavam desviando dinheiro do pai idoso. Nos últimos meses, cerca de 40 mil foram retirados do idoso, sendo que 9 mil foram utilizados em apostas no jogo do Tigrinho. A desgraça do jogo do Tigrinho. Aí vocês acompanharam o caso da Deolane, que envolve isso daí. Quem são os integrantes da máfia chinesa ligados à advogada Deolane? A máfia chinesa que esticou as garras sobre o mercado de jogos de azar online no Brasil teria contratado a Deolane. Mas veja só. Alvos de investigação da Polícia Civil no Distrito Federal, mafiosos asiáticos. Ah, meu Deus. Pisaram em solo brasileiro e coordenaram as tratativas para a abertura de empresas interpostas de fachada que passaram a funcionar como instituições de pagamento. Com isso, a lavagem de dinheiro correu solta e descontrolada. Investigadores da nova Delegacia de Polícia do Lago Norte descobriram uma operação gigantesca de exploração ilícita de cassinos online. O esquema criminoso está relacionado ao chamado jogo do Tigrinho, uma forma de exploração ilegal de jogos de azar. Efeito Bet faz subir o número de jovens da geração Z em tratamento por vício. Pessoas com menos de 30 anos já somam mais de 1/3 dos atendimentos em ambulatórios especializados. A situação é pior entre homens de 20 anos que já chegam altamente endividados. Bets. Se fosse uma substância, seria a pedra. A exemplo de substâncias como álcool, etc. As apostas esportivas online, as bets, podem causar dependência, tolerância e até abstinência no jogador compulsivo. E não me vem com esse papo que é seleção natural não, que não cola. Jogo do Tigrinho e Bets chegam a escolas. Escolas. E viciam alunos e se tornam desafio à educação no Ceará. O Ceará, que o pessoal se gabava, que tinha uma educação. Ó, meu Deus, educação em Sobral. Um dos alunos ouvidos pela reportagem, José, 18 anos, confessa que chegou a utilizar parte do benefício do pé de meia em uma das bets. Peguei 50 dos 400, botei todo no Ceará, o time de futebol, e perdi. Mas e aí? Vai fazer o quê? Vai deixar? Esse dinheiro tá indo pra alguém. Tá indo pra máfia chinesa. Vocês querem dar dinheiro pra máfia? Vocês estão satisfeitos de dar dinheiro pra máfia? Cadê o combate à questão de segurança? Não é mais pauta da direita? Tigrinho nas escolas. Apostas nos recreios nas salas de aula, estudantes estão se endividando com as apostas e alguns têm usado a verba recebida do Programa Federal Pé de Meia Jogos de Azar, segundo reportagem do portal Lunetas. Aí o Stuart fala o seguinte: vai, direita liberal, vai lá. Explique por que as casas de apostas são benéficas para o Brasil e não devem ser terminantemente proibidas. Vai lá. Não, mas veja bem. Eu digo por quê, Stuart? É porque tem gente na direita, conservadora, gente gigantesca, conhecida nacionalmente no Brasil, que está divulgando uma bet genuinamente brasileira, que a sede é em Curaçao e o sistema de pagamento está no Chipre. Ai, não tem ninguém para falar um ai. As vacas sagradas da direita. Alunos terminam o ensino médio sem saber calcular porcentagem, aponta o IDEB. Pronto. Falei que era essa notícia. Nos Estados Unidos, que o pessoal tem um pouco mais de discernimento, tem uma condição de vida absurdamente melhor que no Brasil, já deu errado. No Brasil, o povo não está sabendo fazer conta básica de matemática, de porcentagem. Tu acha que vai acontecer o quê? Junte tudo isso em uma análise muito bem feita mesmo. Fiquei surpreso com essa análise aqui do Diogo Scostegui, analisando aqui a questão do jogo no Brasil. O setor da jogatina. O poder do dinheiro fácil venceu. Brasília está de cócoras para os interesses da turma bilionária da jogatina digital. Não há um ator político ou jurídico de expressão que jogue abertamente contra as bets e os cassinos online. Ninguém aposta mais contra as casas de prejuízo certo. A legalização da jogatina durante o governo do Temer foi patrocinada pelo Centrão. É o principal braço político da jogatina. A regulamentação das bets, incluindo cassinos online, veio ano passado, por sanção do Lula, após a articulação do grupo da jogatina com o mesmo Centrão.
A coisa só não avançou porque tinha, no meio disso, um período chamado Bolsonaro. Se o Temer tivesse continuado, tinha avançado. Mas aí veio um Bolsonaro. Por 4 anos, tentou proteger o Brasil. Aí veio Lula. Veio Lula aí. Não, bota pocando. Bota com raiva. A conexão evidente da jogatina com o crime organizado põe a agenda da regulamentação das bets em colisão com a agenda de combate firme às facções como o PCC. São pautas contraditórias. Qualquer política séria de combate às facções criminosas organizadas requer a asfixia financeira delas. E a asfixia financeira dela requer, entre múltiplas linhas de ataque, o combate à jogatina digital. O PCC e o CV têm várias unidades de negócio além da substância, né? Conseguir expandir-se para mercados em que o dinheiro é fácil e a lavagem de dinheiro é eficiente. Quem conhece o mercado da jogatina e o poder imenso dos bilhões que o setor movimenta sabe que é uma ilusão fiscalizar as bets e os cassinos. A vasta maioria das operações ocorrem pela engenharia com meios de pagamento em instrumentos como Pix, boletos e cartões pré-pagos, entre outras soluções criativas. Já seria muito, mas a jogatina online não se restringe a um problema de segurança pública. É também um problema social, econômico e de saúde pública. Quem mais joga dinheiro fora são os mais pobres e mais jovens, influenciados por uma publicidade rica e tóxica que se infiltrou no mercado de comunicação. De Deolane a podcasters, passando por grandes influenciadores e até os maiores grupos de mídia do país. Ainda vai falar disso. Todos querem um pedaço desse dinheiro. Afinal é simples, quanto mais gente jogando, mais dinheiro entra. Para ter muita gente jogando, é necessário usar à larga o marketing digital. É por isso que o leitor provavelmente depara o tempo inteiro com anúncios identificados ou não de jogatina. Para capturar esse público, as bets precisam investir em futebol, programas de entretenimento, e eles investem. O lucro de poucos, de quem está na parte da extração do dinheiro, dos donos da jogatina, aos times de futebol e aos que ganham com patrocínio, correspondem à miséria de muitos. De um contingente ainda difícil de calcular de jovens pobres. Em vez de consumir ou poupar, gastam com roletas digitais. Muitos já se endividam e outros tantos se viciam. A destruição de famílias e vidas é a consequência lógica e já conhecida do crescimento do setor. O efeito na economia é forte, segundo bancos e varejistas. Quem garante ser possível regulamentar e fiscalizar a jogatina digital certamente não apostaria 1 centavo do próprio dinheiro na vitória de um mercado com jogo legal e publicidade responsável. Se a cada dia fica mais difícil evitar o triunfo da jogatina no Brasil, fica também mais difícil alegar ignorância sobre os custos sociais, criminais, políticos e econômicos da bet. E quase chegando ao fim, diante da magnitude do problema, é notável o silêncio de tantos. O Congresso age como departamento institucional das bets. Lula, seu governo e a esquerda se calam. O Ministério da Justiça e a AGU dão de ombros. Na direita, é a mesma coisa. Bolsonaro e sua base nada tem a dizer sobre o assunto. No Ministério Público também impera a apatia e o desinteresse. O PGR não parece nem um pouco preocupado. É raro ouvir procuradores que demonstrem inquietação com as bets. O mesmo vale para a cúpula da Polícia Federal. No Judiciário, sobretudo o Supremo, há um pandemônio para lidar com Elon Musk. Mas prevalece a indiferença contra a jogatina digital, né? Um problema que afeta diretamente milhões de pessoas pobres. E esse é o problema dentro do problema. Não existe lobby em Brasília dos milhões de brasileiros que sofrem com a jogatina. E ele encerra com a frase: antes, bicheiro e operador de caça-níquel eram clientes da polícia. Agora, eles são um setor. Aí, para chegar realmente nos finalmente, olha o antagonista. Conteúdo patrocinado. Tá recebendo para postar. Quais são os melhores sites de poker online para brasileiros? Confira uma seção de lugares seguros e confiáveis para começar a jogar. Mas não é só antagonista, não. Mais 18. Conteúdo comercial. Ou seja, pagou. Fortune Tiger. A fortuna do tigre. Na KTO. Como funciona o jogo do tigrinho? Confira um guia completo. A matéria para te ensinar a jogar no jogo do tigrinho, fazendo propaganda desse jogo nesse lugar em específico. O leitor do Metrópole lá colocar o dinheiro dele. Pagando bem, né? A imprensa publica o que você mandar. E aí, talvez, com a notícia como essa,
o brasileiro de direita entenda a gravidade do ocorrido. A Globo acerta parceria com a MGM Resorts para explorar apostas online no Brasil. Lá vai a Globo. Tu já pensou a Globo, com sua audiência, que diz que alcança 70 milhões de pessoas diariamente? Esse tema vai enricar a Rede Globo. Eu acho que ainda vale aquele ponto, que se a Globo tá de um lado, nós estamos do outro. Isso eu acho que ainda é consenso na direita. Não sei, a direita anda muito estranha ultimamente. Mas esse aqui é um pedaço do que se passa no Brasil. E diante de todo esse caos, você ainda tem que lidar. Essa nota foi publicada na coluna do Lauro Jardim, o porta-voz do mercado financeiro. Operadoras de aposta lançam carta aberta na ação contra críticas sobre consumos em dívidas. As operadoras de apostas, elas representam, né, organizações que estão lançando a carta aberta na ação em que se defendem de críticas, sobretudo as que sugerem que a população está se endividando mais e consumindo menos por causa das bets. Não nos culpem. Não nos culpem. E se não fosse só a questão da bet, o esporte mais popular do Brasil, que é o futebol, tem apoio, inclusive, de uma empresa onde você pode contratar serviços amorosos. Acho que você me entende, né? Ganhar beijos e abraços e muito mais. O que é que tá se tornando o Brasil? O que é que tá se tornando o Brasil? Sério. O que é que está se tornando o Brasil? Para onde nós vamos? Qual caminho a política brasileira tá seguindo? Eu acho que é necessário. Eu realmente espero que dia 7 de outubro. 7 de outubro. Não vou dar mais um tempo. Dia 15 de outubro. A coisa possa voltar um pouquinho ao normal. E as pessoas começam a olhar pro Brasil de uma forma um pouco mais ampla. Sabe? Porque, gente, eu fico vendo. E eu sigo lendo diariamente diversas notícias, diversas coisas, diversos assuntos. O Brasil não parou, o governo Lula não parou, os ministérios do Lula não pararam, a esquerda segue marchando, a Rede Globo também, os problemas sociais estão aí. E muitas vezes a gente fica se pegando naquele assunto assim que é de menor importância às vezes, né? Mas, enfim. Enfim. Reflitam sobre tudo que está acontecendo. E sejam bem-vindos ao Pacto do Futuro. Por hoje é isso. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, posso lá no membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, né? Pra gente vai registrar isso daqui. Se um dia der muito errado, quer saber por que deu errado? Tá aqui, ó. A gente contou, aconteceu isso, tá aqui, ó. Isso foi o que aconteceu. Por isso que estamos aqui hoje. Curte, compartilha e volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!